Bom, a gente sabe que, né, refrigerante já não é a bebida mais saudável, mas agora talvez tenha um ponto a mais que te faça querer cortar de vez o refrigerante, porque saiu um estudo que diz que beber um refrigerante por dia pode aumentar em 57% o risco de calvície em homens. Eita, será que é por isso? Para explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso, convidamos a doutora Patrícia Castro, dermatologista e especialista em tricologia. Doutora Patrícia, bom dia. Olá, bom dia, Mariana, bom dia, Bruno. Tudo Oi, bem? doutora Patrícia. Doutora Patrícia, que história é essa? Qual que é o link entre refrigerante e calvície? Então, esse assunto gerou muita polêmica, né? Muita discussão com esse artigo, é um artigo chinês, foi um estudo chinês. E aí, a vinheta é muito chamativa, né? Porque já coloca uma porcentagem alta relacionando com a provável relação causal com o refrigerante. No entanto, aí a gente, avaliando, lendo melhor o artigo, a gente tem que fazer algumas considerações que não permite chegar nessa conclusão. Não vou salvar o refrigerante de todo aí não, mas vamos ponderar aí. Porque foi um estudo conduzido, Mariana, a análise do estudo é um estudo que a gente chama de estudo transversal, né? Que você faz uma análise momentânea e pontual, em que você seleciona os pacientes, né? Seleciona as pessoas e foram feitos questionários relacionados à alimentação, a estilo de vida, se pratica atividade física, se a pessoa se considera calva ou não, baseada num gráfico de diagnóstico de calvície. E relacionou também essa questão de se fumava, se bebia, quantos refrigerantes bebia por dia, né? Então, foi um estudo de questionários, mas de forma pontual. E com isso, depois de selecionar por volta, depois de excluir alguns pacientes que não se encaixavam nos critérios do estudo, chegou em torno de 1.028 homens chineses, né? E selecionaram grupos de normal, que não tinham diagnóstico, o autodiagnóstico de calvície, e o grupo que tinha o diagnóstico. Então, ficou mais ou menos um grupo meio a meio. E, através dessa análise estatística que eles fizeram, eles conseguiram relacionar que mais de 50% dos homens que tinham o autodiagnóstico de calvície, eles ingeriam pelo menos um refrigerante por dia. E aí vem os vieses, né? O que são vieses? São os pontos de confusão. Porque a gente sabe que um estudo científico ele não pode ser feito essa relação temporal, causal, de causa e efeito, dessa maneira, em que você seleciona e faz um corte, uma análise pontual, perguntando o que aconteceu para trás. A gente tem que fazer estudos, isso é um estudo retrospectivo, né? A gente tem que pensar em estudos prospectivos, né? Que são aqueles estudos que você faz análise daquele ponto e avaliando com grupo controle, com grupo de teste, o grupo placebo, que é o grupo controle, o grupo que vai, no caso, fazer uso do refrigerante ou tomar um medicamento que seja, sem que o paciente saiba, né, que a gente chama que é um estudo duplo cego, nem o pesquisador fica sabendo, para não ter a sua análise pessoal, né, aquela questão do pessoal interferindo no estudo. Então, o estudo, para ter esse efeito de relação temporal, ele precisa ser feito durante algum tempo, durante alguns meses, com uma análise de melhor efeito, essa questão de poder estabelecer relação causa e efeito. Então, assim, esse estudo, apesar de ter encontrado esse dado, a gente não pode dizer que é algo definitivo para dizer que, bem, a pessoa que toma o refrigerante vai ter perda de cabelo. Então, isso eles encontraram análise estatística, mas a questão é que tem os vieses aí que eu ia dar continuidade falando. O próprio paciente fez o diagnóstico, não teve uma análise médica para falar esse tem calvície, aquele paciente não tem. O grupo, teoricamente, o grupo com calvície foi um grupo em que os pacientes não tinham formas graves de calvície, eram formas mais iniciais, e o próprio estudo já mostrou que essas pessoas que teoricamente já bebiam mais refrigerante, elas tinham um estilo de vida menos saudável do que a pessoa que não tinha calvície. Então, eram pessoas, homens que fumavam,
que bebiam mais, que não praticavam atividade física, que tinham uma alimentação mais industrializada e, consequentemente, bebiam mais refrigerante. Agora, doutora... Pode ter relação, mas para isso, Bruno, tem que ter um tipo de estudo diferente para conseguir estabelecer a relação de causa e efeito, entendeu? Bem, agora sim... Mas a questão é o tipo de estudo. Na questão da calvície, não existem outros fatores que a gente já tem uma comprovação mais clara, por exemplo, de causadores? A questão, um fator genético, né? Isso já vem sendo apontado e eu acho que isso já está mais delineado. O nosso José Roberto até coloca aqui, poxa, meu pai tinha calvície, não consumia refrigerante, por exemplo, e ele vai na mesma onda, né? E geralmente até os padrões da calvície costumam se repetir, principalmente nos homens, né? Nos homens a gente tem muito isso. Eu já estou vendo aqui, outro dia tiraram uma foto no estúdio e a pessoa pegou meu ângulo assim por trás e eu me surpreendi, porque no topo da cabeça já está assim, aquele cabelinho mais ralo, né? Mais ralinho. E se eu for observar, por exemplo, meu pai tem exatamente esse padrão. O fator genético é o que a gente pode colocar assim, o principal fator para determinar se a pessoa vai ter ou não calvície? Eu ia chegar nesse ponto desse outro viés, né? Porque realmente a calvície já tem essa documentação científica de muitos estudos que tem a participação genética. Tem genes identificados, tanto do lado, né, tanto para homem quanto para mulheres, em que esse gene alterado, ele vai gerar um receptor de hormônio masculino diferente, que acaba fazendo com que esse fio afine, né, perca a maturidade do fio, consequentemente vai afinar e ficar ralo. Então, essa documentação com a alteração genética já é bem evidente. Então, isso corrobora também, né, como eu estou falando do viés, que é complicado você estabelecer uma relação de estilo de vida simplesmente, já que já tem um embasamento científico genético, né? Sim. Então, eu falaria assim, será que pode causar qualquer tipo de queda? Mas por que a calvície? Mas é porque eles selecionaram pacientes que se autodiagnosticaram calvos baseado numa escala. Então, a grande conclusão médica também, né, que a gente está chegando, né, doutora, que assim, bem, o consumo de refrigerante deve ser reduzido, o refrigerante não traz nenhum benefício para a nossa saúde, mas só pela calvície eu não estou convencido não, viu? Só pela calvície o artigo não realmente, o próprio artigo no resultado, numa conclusão, eles falam que precisa fazer um desenho de estudo, que seja um estudo randomizado, prospectivo, né? Aquele estudo em que você que você faça um segmento, um acompanhamento dessas pessoas com o grupo que toma, com o grupo que não toma, mas ao longo de um tempo. Sim. O próprio estudo fala que não dá para correlacionar pelo tipo de corte, pelos vieses que a gente comentou aqui, né? Do diagnóstico, foi o próprio paciente que diagnosticou, não tinham formas graves de calvície no estudo. O estilo de vida pesou, mas assim, a gente sabe que o estilo de vida não saudável, ele vai desencadear uma série de problemas, mas não dá para fazer uma correlação direta, baseado nesse estudo, com a calvície. A Mariana, eu tenho certeza... é para outros problemas de saúde. A Mariana, eu tenho certeza que ela marcou a entrevista depois que ela me viu tomando refrigerante lá na conta. Ela falou, peraí que eu vou ver, que eu tenho certeza que isso aqui... Aí tu fez a relação com o cabelo. Mas, Mariana, foi importante, porque depois daquele dia que você falou, eu já parei de pedir o refrigerante de manhã, tomando suco. Tá certo, não vai ser pelo cabelo, que a gente está entendendo, mas eu vou ficar mais saudável de qualquer forma. Doutora Patrícia, agora aproveitando a conversa, tem alguma coisa, um remédio, algum tratamento para fazer crescer o cabelo e que realmente dá certo? Tem sim, Bruno. A gente sabe que, né, a fisiologia, a fisiopatologia da calvície é bem definida, igual eu falei, tem um receptor alterado, que o hormônio masculino vai lá, é como se ele tivesse mais avidez, mais ação sobre aquele folículo piloso, e aí consegue afinar um fio que era adulto saudável. Então esse fio ele perde espessura e afina e encurta. Então, muitas vezes os homens percebem que o cabelo nem sempre cai, ele não vê o cabelo cair, porque o cabelo cai fininho, curto, mas ele percebe a rarefação, o cabelo ralinho. Então, tem medicamentos que agem na base da doença. Vai lá e
não permite que esse hormônio haja no receptor, né? Bloqueia aquela ação. Tem medicamento que age sinalizando para o fio voltar a crescer e engrossar. Então, tem medicamentos específicos para a base da doença. E claro que a gente também, às vezes, de acordo com cada paciente, se tem alteração de uma vitamina ou outra que está relacionada ao crescimento do cabelo, a gente também avalia laboratorialmente, repõe caso precise. Mas é tudo de acordo com cada caso, né? Eu escuto muito aqui, eu recebo mensagens até no Instagram, no direct. O que eu faço para tratar minha queda de cabelo? A primeira coisa é passar para o médico dermatologista, fazer o exame físico, avaliar se precisam de exames complementares e fazer o diagnóstico. Porque cada problema vai ser tratado de um jeito. Não tem como usar o mesmo remédio para todo mundo. Mas a gente consegue recuperar o fio. A gente consegue fazer com que o fio volte a crescer, engrossar e ganhar volume depois de 12 meses, 2 anos de tratamento. Doutora, eu sei que hoje uma das técnicas muito procuradas nos consultórios é o tal do MMP capilar. Explica pra gente o que é isso. Você já tá por dentro, né, Mariana? Eu já fiz. Mariana tá sabendo aqui. Eu não sabia que isso existia. O MMP é uma sigla que significa microinfusão de medicamentos na pele. A gente, de acordo com cada problema, se é um eflúvio telógeno, se é uma alopecia androgenética, que é a calvície, tem outros tipos de queda que são mais graves, que é o líquen plano pilar, que é o lúpus discoide, que é a alopecia areata. De acordo com cada caso, a gente pode pegar medicamentos de acordo com cada diagnóstico e fazer com uma microagulhinha pequenas aplicações dentro dessa pele. A gente vai conseguir entregar melhor aquele medicamento naquela região, que não vai ter passagem, né, pelo organismo, pelo estômago, né, aquela coisa de chegar menos na região a ser tratada. Claro que eu sempre explico para os pacientes, a gente faz os tratamentos de procedimento para otimizar, acelerar aqueles casos mais graves no resultado, mas isso não substitui o tratamento convencional em casa, com o medicamento no dia a dia, porque é ele que mantém o seu nível no organismo do medicamento agindo. Então, o MMP acrescenta muito em a gente acelerar os resultados, em a gente ganhar tempo de tratamento. Doutora, o uso de boné, chapéu, capacete, provoca queda de cabelo? Não provoca a queda de cabelo. A gente não pode colocar assim o que a gente... fazer uma relação direta, né? De que se você usar, vai cair o cabelo. O que a gente percebe muito, Bruno, é que se a pessoa tem uma seborreia, vai piorar a dermatite, né? Não vai deixar o couro cabeludo mais oleoso, pode desencadear essa inflamação de uma dermatite seborreica, e aí pode até, por causa da dermatite seborreica, cair um pouco mais. Mas não aquela relação direta de um boné causando a queda, né? Mas piorando uma condição de oleosidade, de seborreia, de dermatite, e aí culminando numa possível piora da queda por conta da dermatite seborreica. Muito bem. Do mesmo jeito que você perguntou do boné, as pessoas perguntam muito também. Tem o boné, hoje em dia existe tratamentos de capacete, boné de LED, que são lasers, e luz e laser de baixa potência, como o LED, né? Um laser de baixa potência e o LED, que são luzes diferentes, mas que melhoram a circulação e o metabolismo lá no fio, para ajudar esse fio a recuperar. A gente não usa ele isolado, mas acrescentamos no tratamento domiciliar, para a pessoa comprar, usar em casa, para otimizar e ser um plus no seu tratamento convencional, no seu procedimento no consultório. Então é um procedimento que eu também costumo indicar bastante, o uso desses bonés de LED para uso domiciliar. Tá aí, muito bacana a entrevista hoje com a doutora Patrícia Castro, que é dermatologista, especialista em tricologia. Teve ouvinte até que falou, como assim tricologia? É uma área específica, né, doutora, que analisa justamente essa área capilar? É isso mesmo, Bruno, é uma área específica, é como se fosse uma subespecialidade da dermatologia, que trata doenças do couro cabeludo e da haste capilar, do fio, né? Então, porque existem muitas doenças. Quando as pessoas perguntam, eu tenho queda, muitas vezes aquele conceito antigo de mais de 10 anos atrás, de que quando eu tinha queda eu usava uma vitamina. E as quedas de cabelo foram estudadas muito de uns 15 anos para cá. E aí a gente sabe que a gente faz biópsia, a gente tem exames específicos, como o clicograma, que é com aparelho de inteligência artificial, que faz análise do fio.
E aí a gente consegue fazer diagnósticos bem assertivos, né? Essa queda é alopecia androgenética, essa aqui é fulvo talógeno agudo, essa é fulvo talógeno crônico. E aí, consequentemente, você vai tratar de forma mais direcionada. Então, o médico dermatologista, alguns fazem só isso, faz a subespecialização e executa só a tricologia. Eu, por exemplo, eu fiz pós de tricologia, mas eu exerço a dermatologia como um todo, mas eu foco muito em cabelo também, nessas doenças de couro cabeludo. Legal.